Bom, pessoal, agradecemos aí a presença de todos e o nosso objetivo hoje, indo direto ao ponto aqui para vocês, é trazer um tema que muito nos é solicitado, muito perguntado, fonte de muita dúvida: formas de contratação e remuneração de advogados no Brasil. Então, nós vamos trazer para vocês um pouco de uma visão nacional, inclusive com nuances regionais e por área de atuação, etc., né? E matando aí a curiosidade de vocês a respeito de números e outros detalhes relativos à contratação e remuneração de advogados, tá bem? Esse tema tem importância, uma vez que a gestão de pessoas hoje é um dos fatores chaves de sucesso de um escritório de advocacia. Na verdade, de qualquer empresa, né? E, ao mesmo tempo, é o maior desafio. Então, nós precisamos buscar vínculos que sejam saudáveis com a nossa equipe e também utilizar a remuneração como uma das formas de atrair, reter e desenvolver, né? Então, eu acho que esse é o grande objetivo nosso aqui. Vocês já devem aí nos conhecer das redes e, além da nossa experiência, claro, como advogadas, como controllers, como gestoras jurídicas, né? Eu e a Elisa atuamos diretamente com consultorias, mentorias e cursos para escritórios de advocacia de todo o Brasil, de todos os portos, de todas as áreas, e nos deparamos, então, no dia a dia com as dúvidas, as dificuldades. Além disso, aqui na Radar nós temos uma área de recrutamento e seleção. Então, escritórios do Brasil todo vêm até nós buscando selecionar profissionais, mas é muito comum que eles não saibam. Puxa, de que forma que eu posso contratar? Será que eu contrato associado? O que você recomenda? Qual tem sido a forma mais utilizada? E também em relação à remuneração. Puxa, olha, eu estava oferecendo tanto, ou eu estava pensando em remunerar de tal forma, qual que é a sua opinião? Então, é muito relevante mesmo abordarmos esse tema, apesar de ser um tema que, claro, comporta muita variação aí, tanto de forma de contratação como de remuneração, mas trazer para vocês alguns exemplos, tá bem? Então, Elisa, eu queria começar aí convidando você para falar um pouquinho sobre as formas de contratação dos advogados no Brasil, para o pessoal conhecer. Então, vamos lá, né? As principais formas hoje de contratação nos escritórios têm sido CLT, contrato de associação vinculado com a OAB. Também existe uma forma de contratação via PJ, né, principalmente para estabelecer, muitas vezes, parcerias com alguns profissionais, então utilizam essa sistemática via PJ. Também a questão do sócio de serviço, incluindo no contrato social do escritório, né, fazendo dessa forma. Também o sócio de capital, né? Muitas vezes é interessante para aquele escritório trazer aquele profissional como um sócio de capital, abrindo aí o capital para que ele possa ingressar. Então, essas são as principais formas, né, hoje que são possíveis dentro de um escritório. Claro que a mais usual hoje ainda acaba sendo o contrato de associação. E esse ainda é a forma mais usual que a gente percebe aí no Brasil todo, o que mais se pratica em todos os escritórios. E aí, em segundo lugar, a gente percebe aí uma boa tendência de muitos escritórios irem para o CLT, em razão do maior respaldo em questões trabalhistas, né? E, em terceiro lugar, a gente percebe aí que tem também uma tendência para o sócio de serviço. Então, talvez hoje sejam as três principais mais usuais nos escritórios. Então, associação primeiro, CLT como segunda tendência e sócio de serviço como a terceira tendência, né? Sem esquecer desses outros formatos também. Mas
a gente precisa também dizer que há ainda um número muito grande de profissionais sem contrato, sem nenhum contrato, né? O que é preocupante porque deixa o escritório numa situação extremamente delicada, sensível, né? Então, sem nenhum respaldo qualquer. Quer dizer, a própria OAB, através do estatuto, nos garante alguns formatos aí de vínculos que são interessantes, como a própria associação que seja, ou o sócio de serviço, mas muitos escritórios negligenciam isso e simplesmente não tem contrato nenhum com os profissionais que estão ali trabalhando naqueles escritórios. Verdade, verdade, Elisa. Isso eu sempre penso que é o mais preocupante, né? Nem tanto pela questão legal em si, porque o que eu ouço muito dos advogados, sócios de escritório, é o seguinte: ah, mas a área jurídica ninguém vai entrar com uma reclamatória contra outro escritório ou algo do tipo. E de fato, né, existe naturalmente, né, sem nenhuma hipocrisia aqui, essa situação, né? É raro mesmo a gente encontrar, claro que existe, mas é muito mais raro do que qualquer outro segmento, qualquer outra profissão. No entanto, não é esse o aspecto, não é esse o principal aspecto. Pense, tanto para o escritório como para o profissional que vai prestar o serviço. Não ter nenhum tipo de vínculo também significa que você não pode ter nenhum tipo de reconhecimento da receita, nem da despesa. Você não pode formalizar a despesa do escritório, que na verdade é um custo, né? Incluiria no custo. E você não pode, o colaborador não pode formalizar a receita dele. E hoje em dia, com todos os dados cruzados de Receita Federal e tudo mais, esse é um risco grande. Mas não só isso. A partir do momento em que o prestador de serviço não consegue formalizar a sua receita, ele não tem lastro também para poder fazer aquisição de um automóvel, de um imóvel, enfim. Então, assim, tem toda uma questão prática de riscos que envolvem não só o trabalhista, mas também perante a Receita Federal, e tem, acima de tudo, a falta de um vínculo, da formalização de um vínculo, que é importante para qualquer pessoa. Eu gosto de comparar um pouco, às vezes, a questão da contratação com um relacionamento. Relacionamento pode ser um pessoal, e no caso, nós estamos falando de um relacionamento profissional. É um relacionamento. Por quê? Porque qualquer relacionamento, primeiro, você não obriga ninguém a fazer nada. Segundo, você não está fazendo favor para ninguém. Existe um interesse recíproco de estar naquela situação. E, no caso profissional, existe uma prestação de serviço versus um pagamento. Qualquer relacionamento, ele não é baseado apenas em um fator. Ele é baseado em vários. Então, realmente, a gente precisa buscar trazer, antes de mais nada, uma formalização para criar esse vínculo do relacionamento e depois, claro, abrir os olhos para o que mais vai fazer com que eu atraia, desenvolva e retenha talentos. Agora, no que você falou, eu gostaria de voltar só um pouquinho para dizer o seguinte. Dentro dessas formas mais usadas atualmente, então, de associado, sócio de serviço, CLT, a gente sabe que a CLT é a mais custosa, né? É a mais custosa. Então, tem havido uma tendência de escritórios, principalmente de pequeno e médio porte, de migrar para a modalidade sócio de serviço. Eu acho bastante interessante, porque nessa modalidade nós podemos estabelecer um percentual para o ou os sócios de serviço. Esse percentual não precisa estar conectado, não precisa ser exatamente proporcional à distribuição de lucros. E você pode remunerar via Prolabore, dentro do limite de isenção do imposto de renda, que, se não me engano, está R$ 2.032. Dessa maneira, pode ser recolhido o INSS para o advogado, que é interessante também, pode ser descontado do valor dele, ou o escritório pode pagar, mas não incide de imposto de renda. O restante do pagamento você faz via imposto de renda, então
via distribuição de lucros, então também não tem imposto de renda. E você, acima de tudo, cria um vínculo maior com a pessoa, porque você está, de alguma maneira, incluindo-a no contrato social. E a partir dali, você já pode estipular um plano de desenvolvimento para esse sócio, para ele se tornar sócio de serviço, sei lá, júnior, pleno, sênior. E se você abrir para o capital, depois você também pode transferir capital, ainda que com esse sócio comprando cotas. Não precisa ser doando, né? Eu acho sou extremamente defensora de compra de cotas nesse caso. Então, eu penso que isso é muito interessante. Me parece, inclusive, que você fez uma live, né, Elisa, a respeito desse tema, que envolveu vários detalhes interessantes sobre essa possibilidade. Fez uma live, acho que faz umas 2 semanas, a respeito disso. Está gravado, está no nosso YouTube da Radar. Então, quem tiver interesse em resgatar essa live, essa conversa, que foi bem interessante, foi com o Dr. Rodrigo, que é um advogado societário. Ele trouxe também vários elementos aqui do acordo de sócios. Então, por isso que esse formato do sócio de serviço ele é extremamente interessante para o escritório, porque você consegue justamente alinhar todas essas questões no próprio acordo de sócios. Então, naquela live lá, a gente traçou várias dicas de como elaborar esse acordo de sócios da melhor forma, quais são os elementos principais, imprescindíveis para constar lá no acordo de sócios. Então, quem quiser resgatar essa live no nosso YouTube, é só consultar, que está lá toda a explanação. Foi uma live excelente, de 1 hora mais ou menos, com muitos detalhes bem interessantes, que já dá para você ter alguns insights a respeito disso, sem esquecer de que nós aqui da Radar a gente pode contribuir com vocês na elaboração também desses acordos de sócios, né? Nós fazemos a consultoria nesse sentido, também podemos apoiá-los na elaboração desse documento, que é tão importante. E ali você já começa a traçar o início do plano de desenvolvimento profissional do teu sócio, prevendo ali vários critérios, especialmente em relação à forma da remuneração, inclusive a forma de promoção, ascensão societária dentro dessa estrutura, né? Então, ali tem realmente elementos bem importantes, e se vocês quiserem nos consultar aí a respeito disso, a gente fica à disposição nessa manhã. Exatamente. Eu vou falar rapidamente aqui só para alguns que ainda ou nem ouviram falar dessa modalidade, ou, enfim, não conhecem mesmo algumas regras. Sim, vou falar a grosso modo aqui de forma simples, bastante didática para o pessoal entender. Você pega as cotas do escritório, vamos dizer lá, 100% de cotas, todas são patrimoniais, todas têm um valor patrimonial, perfeito? Você faz primeiro uma transformação, claro, é num ato só. Você pode fazer tudo num ato só, tá? Você transforma X% dessas cotas, vamos supor 10% das tuas cotas, em cotas de serviço. Então, as tuas cotas de 100% passam a ser 90% de capital e 10% de serviço. Das cotas de serviço, você cede. Você não vende, você cede gratuitamente para X pessoas, ou para a pessoa tal, né, que vai entrar. Geralmente não se cede 10% para alguém, se cede 0,5%, 1%, 2%, por aí. Até porque esse percentual, como a gente falou, ele não tem valor de capital. Então, na verdade, meio que pouco importaria aí, né, a questão da quantidade do percentual. E a remuneração, ela pode sair via o Prolabore, como eu falei, ou via distribuição de lucros, e não precisa ser proporcional a esse percentual. Então, você não precisa distribuir o 1%. Você pode distribuir mais ou menos. Claro que isso tem que estar previsto daí ali no contrato, dizendo que essa distribuição não será proporcional. Não haverá uma ligação proporcional. Então, não é nada complexo. Claro, uma boa contabilidade, uma contabilidade que entenda de escritório de advocacia, talvez seja interessante. Quem quiser, nós temos parceiros nesse sentido também que trabalham conosco, tá? Porque é muito atrativo para quem está buscando uma colocação, tá? Nós vemos aqui pelas vagas que nós encaminhamos na Radar RH aí mensalmente. O que acontece? Se um candidato tem 2 vagas, uma para associado e uma para sócio de serviço, ele opta pela de sócio de serviço.
ainda que a remuneração às vezes seja um pouquinho mais baixa. O que eu quero também dizer, a modalidade associado, especialmente ela, está um pouco mal vista no mercado, né? Por quê? Primeiro porque tem muitos que falam, venha trabalhar como associado para mim, mas é aquele associado sem contrato que a Elisa mencionou. Na verdade, é informal. Segundo, que a rigor, né, o contrato de associação não prevê exclusividade, mas na prática o escritório exige, né? Então, assim, é algo que acaba não sendo nada vantajoso para o escritório e nem para o colaborador. E a maioria pode até estar formal no sentido de haver um contrato, ainda que não registrado na OAB, ainda que de gaveta e tal, mas não recolhe o ISS. Então, não adianta nada, tá informal, tá? Então, o que a gente quer dizer com tudo isso? Talvez hoje possamos concluir, então, que as duas formas que mais imperam para contratação de advogados com sucesso sejam ainda a CLT, a boa e velha CLT, mas com uma tendência crescente do sócio de serviço. É isso, Elisa? Mesmo, Samanta. Porque realmente no contrato de associação, se ele for realmente feito na forma como deve ser feito, com registro na OAB, com recolhimento de RPA, ele fica com uma carga tributária muito grande e você acaba ficando em desvantagem com outros escritórios. Né? Então, por exemplo, tem um escritório lá que vai te oferecer como sócio de serviço uma determinada remuneração e aquela remuneração ela acaba saindo para o advogado líquida. No contrato de associação, não, porque você vai ter uma carga tributária grande, você vai ter que recolher o INSS pesado, vai ter o ISS, tem que ter alvará na prefeitura, tudo bem que ele é fixo, anual, mas é mais uma despesa, dependendo da faixa, já pega o IR também, então quer dizer, líquido para o profissional vai sobrar um valor muito menor. Então, por isso que ele acaba não sendo realmente um formato vantajoso. Ainda o sócio de serviço, a gente vê como um melhor formato. Até porque o CLT realmente tem um custo muito grande e a gente tem uma questão também que não dá para esquecer, que é na parte do desenvolvimento mesmo do trabalho. Quando eu sou CLT, eu cumpro horário. Como é que nós, advogados, podemos cumprir horário? É complicado. Porque, assim, se a Justiça do Trabalho, ou, enfim, qualquer justiça, marcar uma audiência às 8 horas da manhã, eu não vou dizer para o juiz, não, meu horário eu começo às 9. Não existe. Né? No nosso trabalho advocatício, quem determina o nosso horário são os nossos clientes e o Poder Judiciário. Na verdade é isso, quando você vai desenvolver o seu trabalho. A gente faz um trabalho intelectual. É dificílimo você dizer assim, não, eu vou trabalhar das 8h30 às 6. Não, às vezes você começa a fazer uma peça e te dá um start às 5 da tarde, que é a hora que você está ali criando, né? Então, assim, é complicado você estabelecer esse formato CLT para um trabalho intelectual como é o trabalho do advogado. Então, por isso que ainda o formato sócio de serviço, ele ainda é o formato mais interessante para os escritórios, porque você consegue engajar, você consegue fazer com que a pessoa se sinta pertencente àquele escritório, aquele senso de pertencimento, aquele senso de ser sócio, de ser dono, com perspectivas reais de crescimento, você tem uma carga tributária mais tranquila, né? Então, assim, não fica pesado nem para o escritório, nem para o colaborador. Então, de fato, hoje o sócio de serviço é o formato que tem uma tendência maior a ser mais aceita, mais acessível e mais sustentável do escritório aí, né, ao longo dos anos. Verdade, verdade. Lembrando que, claro, né, pessoal, a rigor, não precisa falar, né, ensinar a reza para o padre aqui, mas vocês sabem que a forma mais 100% segura em termos, né, de realmente proteção trabalhista acaba sendo mais a CLT. Claro, se ela for seguida também à risca, porque aí tem a carga horária do advogado que é menor e etc. E a gente sabe que na prática não é seguida também, tá? Mas como existe mesmo essa situação nossa de uma incidência menor aí de problemas trabalhistas na área, então creio que cada um aí pode tomar a sua decisão, a sua estratégia sobre qual forma contratar os advogados. Então, sobre contratação
de advogado, acho que é isso. Depois a gente pode abrir para algumas perguntas, né, Elisa? Estou Sim. vendo vários comentários aqui interessantes do pessoal, alguns reforçando a ideia de que realmente o nosso de serviço é muito interessante, né? E vamos entrar naquilo que eu sei que todo mundo quer ouvir mais, que é remuneração, né? Então, assim, imagino, né, Elisa, que haja grandes discrepâncias aí de valores de remuneração de advogados no Brasil, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso, por favor. Na verdade, assim, essa questão da remuneração eu sempre digo, é a pergunta de milhões, né? Todo mundo quer saber, quantas pessoas já nos perguntam nessa Samanta todos os dias, assim, escuta, quanto é que mais ou menos está a remuneração de um advogado civil, num escritório que tem atuação X, enfim. Então, realmente, essa questão da remuneração, ela depende muito da região, né? Ela depende do nicho também do escritório, né? Então, qual é a área de atuação do escritório? Depende também da questão da posição do advogado, né? Conforme a sua senioridade, né? Que eu tenho o advogado júnior, o pleno, o sênior, a gente ainda tem essa classificação, e claro que essa classificação também depende muito do escritório, quem é o júnior para aquele escritório, quem é o pleno, quem é o sênior, então essa questão do tempo de formação, das habilidades específicas de cada um. Então, ele não tem, realmente é uma pergunta que a gente não tem como responder, dizer assim, ó, é um valor X. É bem difícil porque a gente tem essas variáveis todas que precisam ser consideradas, né? E ainda assim tem a questão também da pretensão do profissional, que acaba imperando. Né? Então, assim, de nada adianta eu dizer que um advogado júnior deva receber, sei lá, R$ 3.000, um inicial, dependendo ali da área de atuação daquele escritório, se eu tenho um advogado muito bom, júnior, que diz, não, assim, a minha pretensão é 4, 5. Né? Então, assim, o que vai imperar realmente, se você quer aquele profissional, porque realmente ele é bom, tem experiência, você vai acabar aceitando, acolhendo a pretensão dele e contratando. Mas a gente tem essas variáveis aí, né, Samanta, em relação também às regiões do país e os nichos de atuação dos escritórios. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre cada um deles conforme a experiência da Radar RH, né? Exatamente. Tudo isso que você mencionou, Elisa, faz todo sentido, mas ainda me faz sempre ter uma sensação de que o advogado ainda é um profissional desvalorizado no Brasil, como um todo, né? Claro que eu acredito que houve uma evolução, se nós compararmos com 5 ou 10 anos atrás, eu acredito que hoje já existe um movimento para um reconhecimento melhor do profissional e, claro, também uma remuneração melhor. Existe uma luta grande da OAB, das comissões que a gente colabora aí na OAB, mas realmente, se nós formos comparar talvez com outros níveis de especialização, outras áreas, outros segmentos, ainda há uma desvalorização. Claro, como a Elisa falou, uma coisa é o que é oferecido como remuneração, e esse oferecimento muitas vezes tem por base um padrão que já existe no escritório. A gente ouve muito isso aqui, do tipo, olha, eu pago 3.000 para o meu advogado júnior, então eu não posso contratar alguém por 4.000, porque eu já pago 3.000, tem pessoal aqui com 6 meses, 1 ano, às vezes mais, que recebe 3.000 e pouco, como que eu vou pôr alguém júnior por 4.000? Então, tem essa situação que acaba realmente impactando. Por outro lado, o que mais conta hoje é a pretensão realmente do colaborador. Por quê? Porque o mercado jurídico está muito dinâmico, está crescente. Apesar de haver uma quantidade muito grande de advogados aí, né? Estamos perto do 1.400.000 advogados com a OAB ativa. Nós também temos um crescimento dos escritórios, muitas vagas, né? Então, quem é bom se estabelece, aquele velho ditado. E aí impõe o preço, impõe a sua pretensão. Aqui na Radar, como eu já falei para vocês, nós temos uma área específica de recrutamento e seleção de todos os tipos de profissionais para escritórios e departamentos jurídicos. Na verdade, nós atendemos já todos os segmentos empresariais, mas a nossa especialização sempre foi o jurídico,
né? Conhecemos a fundo, etc. E aqui nós levamos em conta a média remuneratória entre três aspectos. Primeiro, pesquisas de mercado. Então, nós anualmente estudamos as pesquisas de mercado principais que são editadas para a área jurídica. Então, levamos em conta, mas também levamos em conta a média de que os escritórios estão pagando naquela área, naquele segmento, ou seja, que está sendo praticada, e levamos em conta a média das pretensões dos colaboradores, dos profissionais. Então, nós fazemos uma média dessas três médias, para chegar numa tabela interna que nós criamos aqui, porque imagine, diariamente nós temos que fazer propostas aí para seleção em todo o Brasil, em todas as regiões. Então, imagine a diferença de você fazer uma seleção em São Paulo, comparando com o interior do Maranhão. Uma diferença de você fazer uma seleção no Sergipe, ou você fazer uma seleção no interior de Santa Catarina. Então, é muito diferente. A gente precisa conhecer os aspectos regionais que nós conhecemos e aí entender esses valores de remuneração. Então, a gente criou essa tabela com essas médias que eu mencionei e ainda por cima os níveis trainee, júnior, pleno, sênior, coordenador e gerente, né? Gerente, gestor, como vocês quiserem falar. E ainda por cima, nós criamos 3 níveis de região, digamos, um nível A, um B, um C, para pensar, puxa, quando for um grande centro, a gente vai aplicar o A, porque realmente a remuneração vai ser maior. Quando for uma cidade grande, porém, não é um grande centro, ou enfim, vamos aplicar B. Quando for mais um interior, ou uma região que realmente tem por padrão remunerar um pouco menos, que é a região norte, a gente aplica um fator C. Então, essa tabela tem se mostrado super efetiva ao longo do tempo, a gente vai atualizando frequentemente, né? Mas é muito importante ter algum fundamento para justamente explicar para quem nos procura qual é o valor praticado, né? E que ele pode esperar conseguir atrair um bom talento e, enfim, suprir aquela vaga com sucesso. Sim, com né? certeza. E essas, realmente, assim, a gente percebe no dia a dia que isso tem se mostrado muito efetivo. As remunerações que a gente apresenta na Radar RH, né, nos processos seletivos, de fato, tem atraído profissionais que estão aderentes ao perfil da vaga, e a gente percebe mesmo que no escritório depois né, a coisa caminha bem, né, aquele profissional realmente vai, se engaja, retém o talento, consegue crescer, consegue evoluir, então realmente essa tabela ela tem se mostrado bem efetiva e bem assertiva diante do cenário que a gente tem aí hoje em dia. A gente podia falar um pouco sobre essas médias de remuneração, né, Samanta? Mais ou menos ter uma ideia do que tem se praticado, né? As pessoas têm muita curiosidade a respeito disso. A gente pode falar, de repente, assim, a respeito de alguns nichos, né, e algumas posições. Claro. Então vamos lá. Primeiro deixando bem claro, né, pessoal? Nós estamos trazendo aqui uma regra, uma média, há grandes diferenças, há situações que fogem desta regra, mas nós precisamos de alguma média ou regra para trazer para vocês justamente. Então vamos lá. Especialidades que são mais comuns no direito, como por exemplo, a área civil, né? Então, você ouve muito aí, o que você é? Sou civilista, né? Claro que há os super civilistas, os isso, aquilo, mas a regra é que áreas mais comuns como a civil sejam as de menor remuneração. Seguidas a elas, no sentido de aumentar, nós temos ali um trabalhista, geralmente sendo melhor remunerado do que o civil agora no mercado, perto de um previdenciário, por exemplo, também com uma remuneração equivalente. E depois nós temos áreas que são mais especiais, mais difíceis também de obter bons profissionais, como a área tributária, a área societária, a área ambiental e outras áreas que são, de fato, né, mais especiais, como vocês sabem.
Então, eu vou trazer alguns exemplos só para vocês, tá? Sempre vou usar um exemplo de um pleno. Vamos ter por padrão, pessoal, que um pleno tem mais ou menos ali uns 4 a 7 anos de experiência, tá? Aproximadamente. Não existe nada tão estanque sobre isso, mas seria em torno disso. Então, um cível pleno, nós temos uma média do mercado de 5 mil, variando ali de uns 3.800 até uns 6 mil. Um trabalhista pleno já tem uma média um pouquinho mais alta, que seriam 6 mil, tá? Também variando entre uns 4 a 8 mil, a variação é um pouco maior. Um tributário pleno tem uma média de uns 8 mil, mais alta, variando entre uns 6 e 11 mil. Também é grande ali o intervalo de variação. E eu vi a pergunta de alguém já ali sobre o controller jurídico, né? Então, o controller jurídico, um pleno, tem uma média de 6 mil, variando de 5 a 8 mil. Lembrem, de novo, essas são médias, a gente precisava trazer valores para vocês, porque eu sei que é o que vocês queriam ouvir. E claro que há exceções, tanto para menos como para mais, ou até muito mais, ou muito menos. Mas esses são os valores que nós temos visto sendo praticados no mercado com maior frequência, tá? E assim, pessoal, qual é o fator que mais atrai um colaborador a se candidatar para uma vaga? Remuneração, ponto final. Hoje, nós temos muito perto da remuneração o formato de trabalho remoto, que tem sido queridinho do pessoal, tá? Então, se você quer atrair bons talentos, fique esperto. Transforme talvez sua vaga em remota, se possível, né? Para atrair bons profissionais, para você ter um leque enorme de escolha, tá bom? Mas a remuneração hoje é o principal fator de atração, de desenvolvimento e de retenção. Sim. Claro, a gente teria aqui muitas coisas para falar para vocês. Eu acho que a Elisa pode agora finalizar falando um pouquinho sobre isso, né? Que além da remuneração e de um formato que seja mais flexível, se não remoto, pelo menos híbrido de trabalho, né? Que atrai muito as pessoas têm trocado de vaga, pessoal. Eu estou lá numa posição há alguns anos no escritório, eu estou trocando a minha estabilidade, a minha segurança para ir para uma vaga que tenha um formato de trabalho mais flexível, como eu disse, seja remoto ou seja híbrido. Isso tem ocorrido com frequência, principalmente, claro, nos grandes centros, né? Em que passa-se horas em deslocamento aí para ir e vir do trabalho. Mas, enfim, esse aspecto realmente é muito importante. Mas, claro, há outros diversos que atraem. Ontem mesmo, tá? Ontem mesmo, nós estávamos conduzindo uma seleção para um escritório e encaminhamos os finalistas, enfim, para ele escolher lá 4 finalistas. E ele gostou muito dos finalistas, se interessou em especial por 2 deles. E o que ele mais se interessou, ele estava ali fazendo a entrevista, demorou ali uns 2, 3 dias para definir a vaga. O candidato retornou para ele dizendo: olha, eu gostei muito do escritório, conforme a nossa conversa eu viria trabalhar aqui, mas eu fui chamado pelo escritório onde eu sempre quis trabalhar, que é o escritório tal. Então, a reputação do escritório é muito importante, porque isso atrai, desenvolve e retém, né? Mas tem alguns outros fatores importantes aí, né, Elisa? É importantíssimo hoje, principalmente essa nova geração de advogados, o plano de desenvolvimento profissional. Eles buscam por isso, né? Então, assim, um escritório que tem um plano de desenvolvimento profissional, um escritório bem estruturado, bem feito, atrai mais talento, sem dúvida nenhuma. E nesse plano, o que contém esse plano, né? Quais são as vantagens de um plano de desenvolvimento profissional? Você dá perspectivas para aquele colaborador, ele consegue enxergar onde é que ele vai chegar, o que ele precisa fazer para chegar, quais são os steps que ele tem que passar, quais são as habilidades que ele precisa adquirir. Então, isso traz para esse colaborador
uma visibilidade maior e ele consegue realmente enxergar aonde ele vai poder ter o seu objetivo, né, final. Quer dizer, eu vou poder chegar a sócio de serviço ou não, ou também nem sei se esse é o meu interesse, mas eu quero galgar uma carreira aqui dentro. E o plano de desenvolvimento profissional, ele traz isso, ele traz essa visibilidade para o colaborador. Além disso, nos planos de desenvolvimento profissional, principalmente o que a gente desenvolve aqui na Radar, nós prevemos também não só a questão de remuneração, mas também aqueles itens que fazem com que o profissional se engaje, né? Por exemplo, o subsídio para cursos de pós-graduação, quer dizer, realmente você se desenvolver, porque hoje o profissional, o colaborador, é isso que ele busca. Ele também quer, ele quer a remuneração, sim, ele quer ser bem remunerado, ele quer também uma distribuição de uma bonificação conforme a avaliação dele de desempenho, que é importantíssima, que tem que constar também no plano de desenvolvimento profissional, mas também essa questão do salário, não aquele salário emocional que a gente chama, ou aquela remuneração emocional, mas, né, melhor dizendo, quer dizer que você tem um reconhecimento ali pelo escritório. Quando você concede, por exemplo, uma pós-graduação, que o escritório vai subsidiar em 50%, 100% muitas vezes, aquele profissional se sente reconhecido, né? Quer dizer, eles estão investindo em mim, eles acreditam em mim. Então, traz toda essa conotação moral importantíssima. E aí faz com que aquele profissional queira ficar no teu escritório. Então, muitas vezes a gente ouve isso, né? Então, mas tem plano de desenvolvimento profissional nesse escritório? Tem. Ah, então você já percebe que já anima mais aquele colaborador e, com certeza, entre um escritório que tem e o que não tem, eles vão preferir o que tem. Eu comento sempre de uma situação que eu vivenciei numa aula de pós-graduação que eu dei, e que eu percebi que alguns alunos ali, eles disseram assim, olha, eu resolvi fazer concurso público porque eu percebo que os escritórios não são profissionalizados. E eu busco isso, eu busco gestão. Então, por exemplo, no setor público tem uma gestão, tem um plano de carreira, eu sei o que vai acontecer comigo se eu fizer, se eu estudar, se eu me desenvolver. E nos escritórios eu não enxergo isso. Então, a gente percebe que tem uma grande gama aí de profissionais que buscam o concurso público por conta disso, porque não tem profissionalização da gestão nos escritórios. Então, mais uma vez, é importantíssimo isso, buscar essa profissionalização da gestão, buscar fazer um plano de desenvolvimento profissional, procurar realmente que a gestão do seu escritório esteja bem feita, tanto operacionalmente, financeiramente, na parte de gestão de pessoas. Então, quanto mais a gente buscar isso, quanto mais os escritórios buscarem isso, mais profissionais talentosos você vai atrair para o teu negócio. E você tendo profissionais talentosos, você garante a reputação do teu escritório, a qualidade do trabalho e, com certeza, você vai ter mais clientes, né, com isso. Então, o plano de desenvolvimento profissional, ele traz todas essas vantagens para o escritório, né? Então, com ele, você consegue alcançar todos os objetivos que todo mundo quer. E é bom para todo mundo, é bom para o colaborador, é bom para o escritório. Enfim, fica aí a nossa recomendação, né? Para que você tenha cada vez mais bons profissionais. Isso mesmo, isso mesmo. E vejam, ao fazer um plano de desenvolvimento profissional, fazer um plano que seja um plano realmente interessante, viável, né, para ambas as partes. Eu sempre menciono, um plano de desenvolvimento profissional é uma via de mão dupla. Tem alguns escritórios que não enxergam isso, que pensam que o plano de desenvolvimento é só para traçar regras e um escalonamento que o profissional pode seguir para, enfim, crescer na carreira, para ganhar mais, para galgar um nível maior. Não, um plano de desenvolvimento profissional contém uma avaliação de desempenho com critérios. Então, você diz o seguinte para o colaborador, olha, hoje eu te enquadro aqui nesse nível, e você tem toda essa perspectiva aqui dentro. Só que para você galgar esses degraus, você precisa fazer A, B, C, D, E, porque é assim que a banda toca aqui dentro. Seu desempenho vai ser medido, ok? O colaborador vai lá, enfim, desempenha, tem um resultado e espera-se reconhecido e galga esses degraus. Então, é um toma lá da cá. É bom para os dois lados. Não é só um benefício para o colaborador, pessoal. Não é só um benefício para o colaborador.
tá? Então, ter um cuidado, porque um plano de desenvolvimento mal feito é um tiro no pé. Já aconteceu de pessoas, por exemplo, que a gente colocou aqui em vagas, né, que nós selecionamos pela Radar RH, e que ficaram ali 1 mês, 2, 3 e saíram. E ao a gente perguntar o motivo, por que saiu, eles falaram, eu tive contato com o plano de desenvolvimento e eu vi que ele, na verdade, não é um plano nada interessante, que as regras dele são muito difíceis, que eu nunca vou conseguir ter uma ascensão aqui dentro, que, na verdade, eles fizeram aquele plano só para dizer que tem um plano, mas ele não é nada favorável. Quer dizer, aí virou um tiro no pé. Você cria um plano, mas você cria um plano que vai, inclusive, depor contra o escritório, vai fazer com que uma pessoa saia do escritório por causa dele, tá? Então, realmente, né, Elisa, esses cuidados com o plano. O que a Elisa falou de ter uma gestão profissional como um todo, e eu já ouço muito do tipo, o escritório tem controladoria jurídica bem estruturada, às vezes implantada pela Radar. Então eu vou trabalhar lá, né? Então, claro, são condições de trabalho profissionais como um todo que são interessantes. Tem pessoas perguntando aqui para nós, Elisa, eu vou aproveitar e vou responder sobre a questão do controller. Se o controller se enquadra realmente em todas essas situações. Então, vejam, gente, vocês já sabem que a gente defende muito que o controller seja advogado, né? Até porque justamente ele precisa conhecer do processo, dos prazos, dos termos jurídicos, enfim, de toda a dinâmica jurídica. Então, por que não? Justamente essa é a ideia, que ele seja um advogado, até porque ele é um advogado gestor. Então, ele seja também contratado no mesmo formato. Se o escritório usa CLT, CLT. Se o escritório usa sócio de serviço, sócio de serviço. Por que não? Ele é um advogado, notem, é a mesma coisa, ele só não está no setor técnico, ele está na controladoria jurídica, ele é um advogado gestor. Então, claro que você pode ter regras diferentes para remuneração e etc., mas o formato de contratação pode ser o mesmo, tá? Sobre a remuneração do controller, vocês sempre podem comparar qual o valor que ele receberia se ele estivesse no mesmo nível advogando tecnicamente. Então, vamos supor, é um advogado pleno, mas é controller. Se ele fosse advogado técnico nosso, a remuneração seria, sei lá, 4.500. Só um exemplo. Seria 4.500. Ok, então, o controller não pode ganhar menos do que 4.500 como remuneração base. Mas o controller, vamos lembrar, é um profissional gestor. Ele está no nível de gestão, no nível tático e não no nível operacional. Então, ele deve ter um diferencial também, que seria um adicional pela função, vamos dizer assim, que varia entre 10% e 50% desse valor base. E ainda por cima, ele pode ter também um bônus de desenvolvimento justamente ligado à nota da avaliação de desempenho que ele tenha lá no plano. Então, é ideal que ele tenha uma parte fixa e uma parte variável. Então, o que a gente trouxe ali para vocês de médias de valores de remuneração, né, já está contemplando tudo isso, já está contemplando essa ideia. Tem outras perguntas aqui, Samantha. Tem uma pergunta aqui que em relação à distribuição de lucros do sócio de serviço que não precisa ser proporcional, né? Quando a gente falou que não precisa ser proporcional. E aí, um advogado aqui pergunta, então como faz? Se não precisa ser proporcional, como seria? Olha, tem formas e formas de fazer. Porque você pode vincular apenas a carteira a que aquele advogado atua. Você pode vincular o resultado que ele teve na carteira durante aquele período. E você pode fazer também ligado ou ao centro de custo ou centro de receita. De repente, eu participo da área civil, mas tem outros advogados na área civil. Então, eu vou receber dentro do centro de receita da área civil, né? Geralmente o pessoal fala centro de custo, né? Mas aí seria de receita, mas é a mesma coisa. Centro de custo da área civil, certo? Como pode também haver uma participação geral do escritório, pode ser uma composição. Eu recebo 80% da minha distribuição de lucro do meu centro de custo, que é o civil, mas eu também recebo 20% do geral. Gente, tem muitas formas de fazer. Aí é realmente conhecer muito bem qual é o faturamento e a lucratividade do escritório para fazer as projeções e entender aquela que seria a mais adequada.
E aí tem uma outra pergunta também que é assim, né? Nesse caso, para contratação como sócio de serviço, o escritório tem que estar com a contabilidade em dia, correto? Veja, eu até vi o comentário ali de dois profissionais dizendo que não necessariamente. O que eu quero dizer é assim, bom, gente, qualquer empresa tem que estar com a contabilidade em dia, né? Não vão me dizer que eu não estou dizendo isso aqui, evidentemente que sim, né? Até porque, enfim, é uma obrigação que nós temos e é uma dor de cabeça se a gente não tiver, tá? Então, eu recomendo que vocês estejam com a contabilidade em dia. Agora, não que haja uma vinculação necessária, porque na verdade, você vai fazer uma alteração do contrato social e aí você precisa justamente fazer essa cessão de cotas, essa transformação de cotas e essa cessão de cotas, incluir ali uma outra cláusula, principalmente essa que eu mencionei, se for o caso da distribuição não ser proporcional às cotas. Então, não há uma obrigação, né? Mas claro que é uma alta Isso recomendação. aí. Então, é mais uma questão formal mesmo junto ao AB, né? Formal, junto ao AB, que claro, né, pessoal, estejam com a contabilidade em dia aí. Mais alguma pergunta? Eu vi aqui, por último, também, alguém que eu não sei o nome, JN Sangalli, dizendo: seria bacana comentarem nessa live ou fazer outra sobre melhores práticas de remuneração variável e relacionamento com o cliente, considerando o modelo de horas e abrir um debate sobre esse ponto. Olha que interessante, vamos anotar a sua sugestão, porque de fato é bastante interessante. Obrigada, tá? Ah, tem também aqui alguém perguntando sobre férias. Breno. O Breno dizendo, em relação às férias, qual sugestão? Bom, férias se for CLT. Se não for CLT, aí vamos chamar de outra coisa, para ficar, né, adequado aí ao modelo. Então, férias, sugestão, vocês já sabem, né? O que mais é utilizado é, claro, cumprir a CLT e geralmente partilhar em em 2 períodos do ano para não ficar 30 dias corridos ali, senão realmente pode sobrecarregar o próprio escritório. E em relação ao sócio de serviço, na verdade, a minha opinião é que em relação a qualquer tipo de vínculo, qualquer vínculo de trabalho, inclusive se for PJ, por exemplo, tá? Deve ser concedido um período de 30 dias anual de descanso. Eu acho que não é à toa que existe essa previsão na CLT. As pessoas buscam cada vez mais equilíbrio na vida, saúde em todos os aspectos, não apenas o físico, mental, espiritual. Então, ter um período de 30 dias de descanso interessante. Como existe o recesso forense, é muito confortável que nós possamos ou fazer férias coletivas, ou, se não, pelo menos conceder férias para boa parte da equipe ali durante o recesso, e depois, dias que faltarem, enfim, algum período a mais, na metade ali do ano, né? Claro, fazendo um revezamento entre a equipe, mas penso que todos devem ter esse período de recesso, de descanso, sim. É importante tá bem? também. Mais algum comentário Eu final acho que é aí, importante Elisa? falar também nessa questão do período de descanso, né, ou férias, enfim, conforme o modelo aí de contratação, realmente, assim, fazer com que isso conste, se você fizer férias CLT, ok, então está bem organizado dentro da CLT, se for período de descanso, porque você está no formato contrato de associação ou sócio de serviço, no sócio de serviço você vai prever isso no acordo de sócios, inclusive, porque é o combinado dos sócios, né? Então, nós sócios aqui nos reunimos e vamos combinar que vamos descansar assim, assim, assim. Então, está ali previsto no acordo. No contrato de associação também tem essa previsão aí no contrato de associação, mas principalmente seguir, né, realmente organizar isso. Eu vejo muitos escritórios, muitos advogados falando assim, olha, realmente eu até estava no meu período de descanso, mas enquanto eu estava viajando, eu estava em tal lugar, estavam me ligando e pedindo para eu fazer uma peça. Então, assim, isso não pode acontecer, né? Então, assim, o escritório tem que ter uma organização de forma que, poxa, aquele advogado vai estar fora em tal período, então o escritório já precisa se planejar e se organizar
para ter alguém substituindo aquela pessoa, né? Então, de novo, né, a gente volta no mesmo tema, planejamento e organização. Sem isso, você não tem gestão do seu escritório. Então, precisa ter esse planejamento e organização. Falando sobre, né, essa questão do período de descanso, que isso tem vindo bastante à tona nas nossas consultorias, nas questões que a gente vem observando nos escritórios. Então, é um ponto importante e que também faz com que muitos profissionais deixem de se engajar e prefiram até outros escritórios por conta disso. Então, é um ponto delicado. Sem dúvida, falou muito bem. Bom, pessoal, acho que vamos ficando por aqui. Chegamos também já quase no nosso limite do horário. Queremos agradecer aí a todos. Lembrar que essa live fica gravada aí no IGTV e no YouTube também da Radar. Então, vocês podem assistir. Lembrando que tem aquela outra live que nós falamos sobre o acordo de sócios e todos os detalhes que podem ter interesse para vocês em relação ao sócio de serviço. Tá bem? Tá lá gravada também. E deem sugestões para nós de outros temas que vocês querem que a gente traga aqui em lives, em discussões, em debates, como vocês acharem melhor. Tá bem? Obrigada. Agradeço a todos. Imagina, obrigada, Elisa. Samanta. Obrigada, pessoal. Uma boa tarde, um ótimo restinho de semana para todos. Até. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.